Tô ao vivo. Vamos tentar de novo, deu um probleminha na conexão. A doutora não estava conseguindo se conectar. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, dizendo que hoje a nossa live é sobre ICSI, né, da genética equina. E a nossa convidada é a doutora Perla Fleury. Eu vou chamar ela de novo, deu algum probleminha de conexão, mas espera aí que a gente já vai voltar. Doutora Perla, convidar. Doutora, tá dizendo que teu Instagram não tá atualizado. Tem alguém perto com algum Instagram que a gente possa chamar? Que daí eu chamo, não tem problema, porque como tá sendo transmitido através do BH, não tem erro. Se você quiser passar no meu WhatsApp, você tem algum outro número que eu possa te chamar? Algum outro Instagram que esteja online? Tá dizendo que a tua versão não está aceitando para chamadas ao vivo. Vamos ver aqui, deixa eu mandar. Tô mandando só mensagem pra doutora pra gente ver. Vou chamar de novo aqui, ó, vamos lá. Pera lá. Vamos ver se agora deu. Eu que matei. Não, tá dizendo que a versão do Instagram da doutora. Doutora, você me escuta? Eu tô vendo que você tá online, mas você não consegue entrar com as imagens. Tem algum Instagram, alguém perto de você com algum Instagram que eu possa chamar? Vou chamar novamente. Peraí, vamos lá. Perla. Já tá com convite, doutora, tá como convidado. Você teria só que aceitar. Aqui já tá como convidada. Gente, só um pouquinho de paciência, a gente tá com problema de conexão, mas já já a doutora consegue entrar. Precisaria ver se a doutora tem alguém perto com Instagram, mesmo que não seja dela, não tem problema dela, só entra pelo Instagram de uma outra pessoa. Doutora, tem algum outro Instagram que eu possa te chamar? Tá dando problema de conexão do seu Instagram para entrar com um vídeo. Não é, eu sei que você tá online, eu tô te vendo online, mas tá dando problema de Instagram. Deixa eu te mandar aqui. Ou entre e sai de novo, doutora, para ver se é isso. Vamos tentar de novo. Eu tô com problema de conexão com a doutora. Se tiver alguém perto dela que puder me mandar uma mensagem no Instagram, e aí eu chamo outro Instagram. Ela tá online aqui, mas tá dizendo que o Instagram dela tá com. Vamos convidar de novo, doutora. Mais uma. Lembrando que dentro de alguns minutinhos a gente vai começar mais uma live da BCCH sobre ICSI, que é uma biotecnologia, né, de genética equina. Estou só aguardando a doutora conseguir a conexão, aí a gente vai começar. Se vocês tiverem perguntas no decorrer da live, a gente para responder. Já tem algumas perguntas feitas, né, no box da BCCH que eu passei para cá. Mais um minutinho só. A doutora só está reconectando. Ó, a doutora está aqui falando com a gente que ela só vai sair e entrar de novo para ver se consegue. Ó, Perla não conseguiu participar. Vamos ver novamente se ela vai conseguir. Qualquer coisa ela me chama. Só mais um minutinho. Lembrando que a nossa convidada de hoje é a doutora Perla Fleury.
Ela que é médica veterinária e ela é diretora da empresa Invictro, que trouxeram para o Brasil, mais ou menos em 2005, essa técnica de reprodução in vitro. E aí a gente vai tirar as dúvidas, conversar um pouco como é esse procedimento, como foi a aceitação dele no Brasil. É um procedimento que já... Aqui, vamos ver se é solicitado. Vamos ver se é. Não, ainda nenhum dos dois. Tem outras pessoas tentando fazer a chamada, mas não é a doutora ainda. Doutora? Isso acontece bastante, né, em ao vivo. Vamos tentar de novo chamar ela para ver se ela conseguiu. Tá dando algum problema de conexão da imagem dela. Ela me escuta. Ô, Ju, se você estiver online, o que tá dando de recado aqui quando pede a imagem da doutora, tá falando que tá desatualizada a versão e que ela precisaria baixar mais atualizada. Se você conseguir ir em contato com ela, ela também pode, se ela tiver com alguém perto, algum celular que não o dela, desde que tenha Instagram, eu chamo ela no outro, não tem problema, ou ela mesma me chama. Vamos ver aqui que tem gente chamando, pode ser já algum outro telefone dela, só preciso saber se for algum outro nome. Tá aqui como convidada, mas não rola. Ela vai explicar já, ela vai explicar os valores, enfim. Essa é uma das perguntas que estão anotadas. De repente, se vocês quiserem me passando algumas perguntas, enquanto a doutora não consegue a conexão, eu vou anotando aqui, que assim que ela conseguir a conexão e explicar um pouco do procedimento, a gente pode entrar para as perguntas. O quanto o valor a gente já deixou aqui anotado para ela explicar. Não estou sabendo se a doutora tá online. Doutora, você conseguiu reconectar? Alguém tem pergunta que deixou separada? Porque aí a gente não perde esse tempo enquanto a gente já está no ao vivo. Eu vou separando as perguntas para a gente fazer. Lembrando que o assunto de hoje é com a doutora Perla Fleury, ela que é médica veterinária e diretora da empresa Invictro. E foram eles que trouxeram para o Brasil a, a técnica do ICSI, né? Que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, onde realiza esse procedimento in vitro. Ele está sendo usado no Brasil já por grandes criadores e o procedimento tem dado bastante sucesso. Lembrando que a doutora... Peraí, vamos aqui nas perguntas por enquanto, eu vou anotando. A doutora falou que já está entrando, que está atualizando só e que já está entrando. Eu estou, por enquanto, anotando as perguntas, lembrando que as perguntas ficaram abertas também durante a semana, então a gente recebeu bastante pergunta, algumas eram repetidas, então a gente selecionou as perguntas para a gente poder conversar com a doutora na noite de hoje. A doutora, que é da empresa In Vitro, também trabalhou com clonagem animal, um tema bastante curioso, né? Então, que a gente vai poder conversar um pouco, e agora ela se especializou em, em reprodução in vitro. Então, a gente tem algumas perguntas para fazer, até teve muita gente que perguntou se esse procedimento é o mesmo procedimento utilizado em humanos, os valores, que cavalos, né? Quais são os sêmens mais usados, quais são as vantagens e desvantagens desse procedimento.
Então, a gente deixou bastante pergunta bacana, interessante, que possa tirar dúvida de bastante gente sobre esse assunto. Tiago, me passa qual que é o Instagram do Tiago, que daí eu começo, o Tiago é médico veterinário da equipe dela, como está dizendo aqui, Excenter Reprodução, e aí a gente pode ir conversando com ele até que a doutora consiga entrar na conversa. Tiago, você me passa aqui escrito qual é o seu Insta e eu te chamo para a gente conversar. Se você quiser me chamar aqui, eu aceito. Aí a gente pode ir conversando um pouco superficialmente e aí depois a gente deixa as perguntas para a doutora. Vamos aqui visualizar. Ah, acho que agora vai, tá mudando aqui a tela. Vamos ver. Ô, doutora, boa Ô, noite. nada como ter nada como casa. Deu certo, que bom. Desculpa. Imagina! Bom, doutora, eu estava aqui conversando assim enquanto eu estava te esperando atualizar, que, enfim, muito obrigada pelo aceitar o convite, né? Eu que Hoje a gente escolheu falar o tema sobre ICSI, né? Que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide e que envolve várias coisas no processo, né? Então, assim, é uma técnica que não é tão nova, mas que muita gente tem bastante curiosidade sobre o seu assunto. Então, assim, para a gente começar a live, enquanto as pessoas voltam a se conectar, eu queria que você falasse um pouco da sua formação e como você foi para essa área tão específica, né? De reprodução in vitro, de clonagem animal. Tá bom, Roberta, mais uma vez desculpa aí. Minha versão do Instagram é muito atualizada. Um prazer estar falando com vocês, um carinho muito especial meu e de toda a equipe da In Vitro em conversar com os canais que levam informação para o criador, e especialmente uma associação como a Associação do Cavalo Brasileiro de Hipismo, que foi a raça que nos ajudou a fazer o marco que nós estamos fazendo aí na história da IC, né? Uma raça que abraçou a técnica. Então, eu fico muito feliz de poder estar falando com você. Bom, em relação à minha formação, eu fiz medicina veterinária e com uma ambição total e exclusiva de trabalhar com gado de leite. Meus pais eram produtores de gado holandês, então tive uma infância ligada à atividade rural, e especialmente à atividade leiteira, mas sempre gostei muito da reprodução. Eu tinha essa certeza que eu queria trabalhar com a reprodução. E aí, durante a faculdade, eu descobri a reprodução equina, me encantei com a reprodução equina, depois me casei com um veterinário que trabalhava só com reprodução equina, que era o João Junqueira Fleury, e aí todas as portas acabaram me levando para o caminho do cavalo, e eu agradeço muito porque eu, desde criança, sempre gostei muito do cavalo, gostei muito dos equinos, mas como tive uma infância toda voltada gado de leite, achava que meu futuro ia acabar sendo ali, né? E aí, dessas boas surpresas da vida, eu acabei me voltando para o cavalo. Me formei, fui trabalhar na central de reprodução junto com o João, em São José do Rio Pardo, fazendo coleta, transferência de embriões, inseminação artificial, enfim, as tecnologias que a gente está acostumado aí no dia a dia. E em 2011, eu fui convidada pela In Vitro Brasil, a empresa em Mojimirim, para participar de um projeto que a empresa tinha de clonagem em equinos. Na verdade, a empresa já possuía todo o know-how da produção de embriões in vitro para clonagem, né, bovino. Era uma das empresas pioneiras e a maior empresa de clonagem de bovino no Brasil. E aí, eles queriam entrar no mercado de também. E aí me procuraram para que a gente começasse o programa de clonagem equino através dessa experiência da clonagem, que eu acabei me tornando sócia da empresa. E aí, uma vez que nós começamos a pivotar a empresa para cavalo, acabaram outras biotecnologias também sendo abraçadas, como a ICSI, né? Então, toda a questão foi, já que nós temos o know-how da produção in vitro de embriões, já que nós temos o desenvolvimento de biotecnologias de produção in vitro, além do clone, o que mais nós podemos fazer, né? E aí veio a ânsia por tentar desenvolver a ICSI no Brasil também, já que era uma técnica
que já era muito conhecida e amplamente utilizada em outros países, né? Como Estados Unidos e como toda a Europa. Então, aí nós começamos, então, bem lá atrás, isso foi em 2011, nós começamos com os primeiros ensaios de aplicação, de injeção, para tentar entender como conseguir um sucesso nessa biotecnologia que a gente sabia que ia trazer muitas vantagens para muitos criadores. E, nossa, a gente escolheu esse tema, né? Até tive conversando com você por conta de uma matéria que a gente vai produzir, né, nesse mês numa revista. E aí essa injeção intracitoplasmática de espermatozoide veio, né, para o Brasil em 2005, como você mesmo disse, a técnica vocês que trouxeram. Conta, assim, superficialmente, como que funciona esse procedimento. Bom, dá quase para você contar, né? Porque depois de tanto bate-papo nosso, nunca vi alguém com tanta habilidade de captar rápido o assunto. Mas, Roberta, a técnica, se a gente pensar que o que nós queremos é mimetizar in vitro, né? Produzir no laboratório aquilo que acontece fisiologicamente na égua, basicamente o que nós temos que fazer? Produzir um embrião. Para produzir um embrião, eu preciso fertilizar um óvulo com um sêmen, né? Então, a obtenção do óvulo é feita através da aspiração folicular, né? Então, é a primeira etapa, a etapa de campo, onde os veterinários vão até a propriedade para realmente aspirar todos os folículos ovarianos. Dentro de cada folículo ovariano existe um óvulo, né? Que a denominação correta é oócito. E aí, esses oócitos, eles são então preparados para atingirem o estágio. Não, voltou. Só volta um pouquinho essa frase, que congelou tua voz. Esses oócitos, então, eles precisam ser preparados dentro do laboratório para atingirem o estágio ideal de fertilização, tá? E chama de maturação in vitro. Quando eles são aspirados, eles ainda estão imaturos. Então, nós temos um processo de maturação in vitro. Parte dos óvulos que nós aspiramos, então, atingem esse estágio, né? Estão prontos, aptos para serem fertilizados. E aí, a hora que o espermatozoide entrar. Infelizmente, o espermatozoide não consegue entrar sozinho se nós colocarmos o espermatozoide, por exemplo, uma gota junto com os óvulos. A semelhança do que acontece, por exemplo, em bovinos, né? Que é a tradicional fertilização in vitro. Isso em equinos não funciona, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a maneira de levar esse espermatozoide para dentro do óvulo? Fazendo uma injeção. Então, sob um microscópio, né? Sob um micromanipulador, nós selecionamos um espermatozoide e injetamos cada espermatozoide dentro de um ócito. Então, isso é a injeção dentro do citoplasma de um óvulo. Por isso, ICSI, né? Uma vez injetado o espermatozoide, não basta isso. Eu coloquei o espermatozoide dentro, nós facilitamos a entrada do espermatozoide no óvulo. Mas agora, esse óvulo tem toda uma condição de meio, de atmosfera, toda uma condição in vitro para ser cultivado, conseguir se dividir, se tornar um embrião e crescer até 7 ou 8 dias, que é quando, então, ele está apto para ser transferido para uma égua receptora, ou então congelado, né, para ser descongelado no melhor momento. Tá, e assim, a gente teve umas perguntas, né, quando a gente falou que era sobre esse assunto, que disse que esse procedimento já existia na medicina humana. É o mesmo procedimento ou não? Quais são as semelhanças ou diferenças que a gente pode explicar que tem desse procedimento? Sim, então, como eu disse, a fertilização in vitro, quando nós falamos sobre as técnicas utilizadas na medicina humana, né, casais que têm alguma dificuldade em conseguir essas gravidezes, eles acabam procurando o recurso da fertilização in vitro. E na medicina humana, as duas técnicas são aplicadas. Tanto a fertilização in vitro, como fazemos em bovinos, como a ICSI, como fazemos em equinos, né? Normalmente, a medicina começa pela fertilização in vitro, que é uma técnica mais fácil e mais barata. Mas nem sempre isso funciona e muitas das vezes, para não dizer a maioria das vezes, é necessário fazer a ICSI, né? Fazer a injeção. A semelhança que existe entre o óvulo da mulher e o óvulo da égua é justamente essa camada mais externa, que é um pouco mais enrijecida quando a gente compara, por exemplo, com o óvulo de uma vaca, de um bovino, né? Então, por isso,
espermatozoide não entra sozinho, nós precisamos fazer injeção, nós precisamos levar esse espermatozoide. Mas é sim a mesma técnica, dizendo assim, quer dizer, não são os mesmos meios, não são a mesma receita, mas o processo é o mesmo aplicado na medicina humana. Doutora, a gente muito se escuta falar que esse procedimento, ele não veio substituir os métodos convencionais, e sim complementar. Por quê? Sim, assim como na medicina humana também, né? Na verdade, a ICSI, ela vem como uma ferramenta para ajudar éguas ou garanhões que têm algum grau de dificuldade, algum grau de desafio para produzir um embrião pelas técnicas convencionais, né? Então, assim, eu não vejo a ICSI substituindo a transferência de embrião, de maneira alguma. Porque, Roberta, o custo de uma ICSI, ele realmente é 3 vezes maior, 3, 4 vezes maior, às vezes, do que o custo de uma transferência de embrião convencional, né? E isso, existe uma tendência de quanto mais nós desenvolvermos a técnica, esse custo baixar? Claro que existe. Mas eu não vejo a ICSI num valor que substitua o valor da transferência de embrião, especialmente no Brasil, né? Em outros países, a diferença entre a TE convencional e a ICSI, em termos de valores, não é tão significativa. Mas por quê? Não é que a ICSI não é tão cara, é que a transferência de embrião custa muito mais do que no Brasil, né? Infelizmente, o valor da técnica de coleta e transferência de embrião no Brasil hoje está muito aquém do que se cobra lá fora, e por isso essa diferença tão dispárica da ICSI. Agora, de novo, se você tem uma égua jovem, uma égua que produz com facilidade embriões, e você vai utilizar para a produção desses embriões o sêmen de um garanhão, que você não tem nenhuma restrição, seja em número de doses, ou seja na qualidade do sêmen, não tem por que fazer os embriões por ICSI, ao invés de fazer pela coleta convencional, se você não tem nenhum grande desafio nessa questão, né? A única vantagem, afora, claro, as dificuldades, a única vantagem clara que temos é que os embriões de ICSI, eles podem ser congelados, eles podem ser vitrificados, isso é sem dúvida uma vantagem. Por quê? Porque, primeiro, você pode ter um estoque, um banco de embriões, né? Uma reserva de embriões, reserva genética de alguns acasalamentos que você quer. Depois, isso facilita muito a parte prática de embriões. Ou seja, se você tem embriões congelados, você pode descongelá-los no momento em que você tem as suas melhores receptoras. Então, isso ajuda muito o resultado da taxa de prenhez e facilita muito o uso das receptoras. Talvez você não precise de um banco de receptoras tão grande quando você entende que você vai descongelar o embrião à medida que você for tendo éguas boas disponíveis para serem utilizadas. Uma outra vantagem é que as éguas podem ser aspiradas praticamente o ano todo. Eu vi que alguém já perguntou aí alguma coisa nesse sentido. As éguas podem ser aspiradas praticamente o ano todo. Diferente da coleta convencional, onde nós temos uma estação de monta bem demarcada e que muitas vezes, por um período, especialmente do inverno, nós somos obrigados a parar essas coletas. E muitas vezes a coleta convencional ela acaba se restringindo à estação de monta, não por conta da doadora, mas por conta da disponibilidade de receptoras, né? Então, aí, de novo, a vantagem da vitrificação, do congelamento dos embriões, no caso da ICSI. Então, a gente está recebendo bastante pergunta, desculpa, se essa técnica causa algum risco à capacidade reprodutiva da doadora e se ela traz alguma sequela, principalmente as pessoas que estão perguntando são pessoas praticantes da modalidade salto e querem saber se essa égua pode ter alguma sequela depois para a competição. Tá, Roberta, eu gosto sempre de falar sobre risco, né? E hoje, quando um cliente nos liga, o primeiro posicionamento é falar quais são os riscos, quais são as verdades, quais são os mitos, né? Como qualquer biotecnologia nova, a gente tem que tomar muito cuidado quando os assuntos saem distorcidos ou as notícias saem distorcidas, e nós temos que sempre estar muito embasados no que já tem publicado, né? Nós temos que estar embasado em números, né? Sem números, nós não podemos trabalhar em cima de achismo. Então, assim, falando um pouquinho sobre os riscos da aspiração circular, né? Que é isso que a maioria dos clientes tem receio ou questiona
muito, né? Já que nós vamos fazer a aspiração de todos os folículos ovarianos, é um procedimento que vai um ultrassom com uma agulha embutida, essa agulha vai ser priorizada somente no momento que realmente chegamos ali no contato íntimo com o ovário, mas esse receio. Bom, a literatura reporta isso, os grandes grupos de ICSI já fazem ICSI. A primeira ICSI feita no mundo foi em 1996 pelo Spires. Então, nós estamos falando de 25 anos atrás foi feita a primeira ICSI. O Galli, que é quem mais faz ICSI no mundo, que fica na Itália, fez a primeira em 2002. Então, são 19 anos de técnica. Então, nós estamos falando de uma técnica que está no mercado há 20 anos, né? Esses números, né, reportam toda essa história da ICSI nos países lá fora. E esses números nos dizem o seguinte, que existe um risco de 1% de algum problema durante a aspiração, tá? Problema de abscesso, problema de peritonite, um problema mais sério. Então, assim, existe algum risco na aspiração folicular? É uma técnica 100% segura? Não, ela existe 1% de risco. Isso a literatura reporta, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos números da in vitro. Hoje eu tenho até aqui online atualizado, hoje são 5.264 éguas aspiradas no momento desde que nós começamos, tá? Se nós pensássemos no 1% que a literatura reporta, nós estaríamos falando de 52 éguas com problema. E nós tivemos até hoje 5 éguas que tiveram algum grau de problema. 4 que realmente situações bem sérias e uma égua que depois ficou bem, mas teve um problema sim durante a aspiração. Então, nós estamos falando de 0,1% no caso dos nossos números aqui, tá? A literatura reporta 1%. Óbvio, e é isso que eu gosto muito de falar para o criador, que é o seguinte, se você tem uma égua e acontece um problema com a sua égua, você não perde 1% dela, ou 0,1% dela, né? Ela é 100% para você, ela pode ser 0,1% na minha população, mas para você ela é 100%. Então, como qualquer procedimento invasivo, existe... Agora, uma coisa que as pessoas nunca perguntam e que é bom a gente trazer até como parâmetro, né? Eu acho que tudo na vida é questão de relativização, qual é o risco de uma palpação folicular? Qual é o risco de palpar uma égua para estudar, para fazer uma coleta de embrião? O risco de ruptura de reto, das técnicas convencionais, de um veterinário estar ali palpando, veterinário preparado e tudo mais, intrínseco, só simplesmente porque você está com o braço, a probe de ultrassom lá dentro, também é de 1%. Então, assim, as outras técnicas também têm esse risco, né? Não é raro nós termos ligações de pessoas que querem mandar ovário de alguma égua que veio a óbito em hospitais veterinários porque teve ruptura de reto enquanto o veterinário estava palpando. Né? Então, assim, a questão é que isso não se fala muito. Quando é uma técnica nova que chega, tudo que acontece é olhado com atenção, com um foco diferente. E tem que ser olhado realmente. Quanto mais nós falarmos sobre o assunto, mais nós temos a segurança, a transparência e a confiança de quem está fazendo e está utilizando a técnica. Bom, em relação ao outro receio, que ao longo do tempo, eu aspirando, isso pode causar algum dano para a reprodução, né? Algum dano reprodutivo? Roberta, como qualquer biotecnologia, óbvio que nós temos que estar trabalhando com técnicos muito capacitados. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que nós contamos com uma equipe de 5 aspiradores, entre aspiradores da empresa, time in vitro, e mais 2 aspiradores que são parceiros nossos, foram preparados e capacitados pela empresa, que são, sem dúvida, dos melhores aspiradores que eu conheço. Então, assim, hoje nós temos muita segurança com a equipe que nós trabalhamos. Não abrimos para qualquer veterinário aspirar, né? Também não é raro colegas que aspiram, por exemplo, bovinos, falarem, olha, eu já tenho experiência em aspiração folicular com vacas, posso aspirar para um cliente? Não, não pode, né? Não pode agora, não que a pessoa possa vir a ser um bom aspirador, mas ele precisa se capacitar, ele precisa ter uma experiência, ele precisa realmente entender o que acontece com a anatomia da égua. Então, assim, nós precisamos trabalhar com profissionais altamente capacitados, pessoas que saibam o que estão fazendo. Ponto de partida é esse, como tudo na vida, claro, né? Depois, falando um pouquinho sobre essa repetição de aspirações, se causa algum problema ou não, de novo, nós vamos voltar na literatura.
Tem um trabalho muito, muito bacana, publicado pela universidade, pela Texas A&M, do grupo da Catherine Hicks, onde ela acompanhou 317 aspirações consecutivas de 32 éguas. Então, eles aspiravam essas éguas frequentemente e ao final de 3 anos de experimento, aspirando todas essas éguas, 32 éguas, eles fizeram uma ovariectomia. Perla, o que é isso? Eles retiraram os 2 ovários dessas 32 éguas. Óbvio, esse experimento foi feito dentro de uma universidade, então foi com esse propósito. E enviaram esses ovários para patologia, para anatomia patológica, para ver se microscopicamente existia alguma lesão. E eles mandaram as cegas identificar quais ovários tinham sido tirados e quais não tinham. Porque ao longo desses 3 anos, com essas 32 éguas, o que eles fizeram? Eles aspiravam sempre um ovário e o outro não. Sempre aspiravam um único ovário. Que eu não me recordo agora se era o esquerdo ou o direito, mas enfim, um era aspirado e o outro não. Ao final do período, eles tiraram os ovários, fizeram variectomia e enviaram para o laboratório. E os patologistas não souberam identificar quais eram os ovários aspirados e os não aspirados. Ou seja, mostrando que a nível, inclusive, microscópico, não houve nenhum problema em tecido ovariano numa sequência de aspirações. De novo, obviamente, feito por uma equipe de alta capacidade na Texas A&M com esse propósito. Então, se você me perguntar a palpação retal normal, a coleta de embriões convencional, pode causar algum problema na égua? Uma coleta de embriões convencional pode causar um problema na égua se o veterinário que estiver fazendo essa coleta não for uma pessoa que sabe o que está fazendo, não for uma pessoa que tem atenção nos detalhes, use o material correto. Então, como qualquer biotecnologia, a repetição de algo que é feito bem feito pode trazer problema, né? Agora, a técnica feita por um técnico que sabe o que fazer, consciente, prudente, não traz nenhum problema a médio e longo prazo na repetição das operações. Isso não somos nós que estamos falando, não. Isso a literatura mostra, de novo, literatura baseada em uma técnica que está há 20 anos no mercado americano e europeu. Doutora, estão surgindo várias perguntas e eu vou até deixar de lado um pouco as que eu tinha feito para a gente tentar atender a maior número de pessoas possíveis. Lembrando a todo mundo que quando der uma hora de live, cai o sinal, eu vou salvar essa parte da live e a gente te chama de novo, todo o procedimento inicial de novo para a gente voltar para as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual o período ideal entre uma aspiração e outra? Roberta, alguns grupos fazem aspiração. Quando eu falo alguns grupos, eu estou falando de alguns laboratórios internacionais. Alguns grupos defendem aspiração a cada 2 semanas. A grande maioria dos grupos que trabalham com ICSI sugerem um intervalo de 21 dias, um intervalo de 3 semanas. Então, aqui, com base na experiência que nós tivemos e com base no que nós analisamos, o ideal é que a gente respeite as 3 semanas. Algumas éguas, nós até estendemos um pouco mais esse intervalo para 4 semanas. Porque algumas éguas demoram um pouco mais para voltar a ter uma população folicular que realmente justifique uma aspiração, tá? Eu só queria fazer um adendo, uma observação aqui, que o pessoal que está mandando mensagem, fazendo pergunta, também estão nos acompanhando aqui, todo o time, toda a equipe da In Vitro, o Thiago Robiló, que é o aspirador, o nosso primeiro aspirador, o aspirador que é o aspirador-chefe aí de todo o resto da galera, né? O Rafael, o Williams, o Gustavo Merlini, o Flávio, enfim, estão todos eles aí acompanhando. O pessoal do laboratório, Marcos, Mark, Anitta. Então, assim, tem muita dúvida que eu estou vendo que o pessoal já está me ajudando aí. Exato. Então, agradecer. Eu estou vendo isso também, inclusive, assim, eu estou tentando selecionar as perguntas que não estão sendo respondidas e, de repente, se eu tiver te fazendo alguma pergunta que já foi respondida, a gente pula, tá? Porque, na verdade, é muito difícil da gente seguir aqui. Infelizmente, via live, só podem aparecer 3 rostinhos, porque o certo aqui é ter mais uns 10 rostinhos aqui representando toda... É verdade. É verdade. Coisa aí muito melhor. Doutora, eles me perguntaram aqui se dá para fazer a coleta convencional simultaneamente com o procedimento de ICSI. Sim, sim.
É, isso é, isso é, inclusive, mais um indicativo sobre a questão da fertilidade, né? Nós temos alguns clientes, algumas áreas, um deles em especial são áreas de parto de milha, que são dos primeiros clientes nossos, então já são, nossa, já são 6 anos trabalhando com eles, que eles fazem, que a gente esse sistema sanduíche. Na verdade, o que eles fazem os dois programas simultâneos, o programa de ICSI e o programa de coleta convencional. O que acontece, Roberta? Quando a nossa equipe chega no Aras, por exemplo, desse cliente, como o cliente, nesse caso, ele faz a ICSI porque ele quer otimizar o uso de um sêmen específico do quarto de milha, nesse dia ele traz as ervas candidatas à aspiração para aquele cavalo, né? No momento que os meninos decidem, traçam a aspiração, começam a aspiração, se eles encontram um folículo ovariano que já está com dominância, ou seja, um folículo que já se destacou, um folículo que já está crescendo e já está caminhando para a próxima situação, eles simplesmente aspiram os outros folículos para fazer a ICSI. E esse folículo que já se diferenciou, que já sofreu desvio, que já está caminhando para a ovulação, eles não aspiram, deixam no ovário para que o veterinário de reprodução do ar conduza esse folículo para trabalhar com a coleta convencional. Então, a aspiração pode ser feita simultânea, sim, à coleta convencional, obviamente nessas éguas que tem uma população folicular que justifique você aspirar os menores e deixar o maior para a coleta convencional, tá? A Isabela perguntou que em vacas pode fazer aspiração mesmo com a vaca prenha. E com a égua também acontece com ela prenha ou não? Nós, na rotina, não fazemos. Já fizemos para um cliente que queria muito, estava com pressa de fazer essa aspiração e essa égua estava gestante de, se não me engano, alguma coisa ao redor de 100, 120 dias. Então, foi possível, né? É claro que com a gestação o útero fica pesado, dificulta um pouco. É um risco maior. Dificulta até para você chegar no ovário, né? Então, assim, nós não temos necessidade de fazer enquanto mais aprende, né? Essa é a questão. Agora, é possível? É possível. Tanto que foi feito nessa égua, que até produziu embrião, infelizmente não teve gestação, mas ela produziu embrião. Então, é possível, mas não é algo que a gente faz na rotina, né? Até porque a maioria das éguas que hoje são éguas que têm esse mérito genético a ponto de ser uma doadora de ICSI, muitas vezes elas já são doadoras de coleta de embrião, né? Ou seja, são éguas que ficam vazias, ficam não gestantes para serem utilizadas como doadora. Então, raramente acontece de aparecer uma égua que o proprietário gostaria de fazer isso e ela está gestante, né? Então, espera parir e a gente faz no momento adequado. E, doutora, a partir de que idade pode fazer a aspiração? Tem alguma idade mínima? Nós já fizemos de potrinhas a partir de 2 anos. Agora, sim, a questão é muito mais... Na verdade, são duas questões. Maturidade sexual, né? E a gente sabe que isso é muito individual. Cada fêmea atinge a maturidade sexual numa idade, mas eu diria que ao redor de 2 anos e meio seria a nossa idade para começar. O segundo fator é que não basta, então, ter a idade, mas ela precisa ser uma égua que tem um porte que nós possamos fazer o procedimento de uma maneira tranquila. Isso no BH não é muito problema, porque são todas éguas grandes. Quando a gente parte para outras raças menores, isso sim passa a ser um desafio. Eles perguntaram aqui sobre o valor, né? Eles estão falando que é um valor um pouco elevado. Para você falar um pouco desse preço e o que engloba, né, todo esse procedimento com este valor. Tá. Se eu puder só reforçar, eu vi que teve bastante gente perguntando aqui sobre a questão de fazer aspiração o ano todo, né? Se fazer o ano todo. Pode, né? Volta aí. Os meninos já até responderam aqui, pode. Agora, claro que durante o período fora da estação de monta, ou seja, abril ainda não, mas maio, junho, julho, que são os meses onde nós temos uma diminuição do comprimento de luz do dia, uma diminuição da temperatura, essas éguas muitas vezes não desenvolvem uma onda folicular como nós gostaríamos que desenvolvesse. Então, é possível produzir embrião o ano todo? É possível. A produção de embrião é constante o ano todo? Não, não é. Se nós fizéssemos um gráfico aqui, traçássemos
não só o número de óvulos por égua, mas também a taxa de produção de embrião, a eficiência desses óvulos se tornarem embriões, de janeiro a dezembro, nós veríamos claramente que durante o período fora da estação existe uma queda na eficiência de conversão desses óvulos em embrião. Agora, é uma maneira de você produzir mais embriões, ou seja, mais potros da mesma égua no ano, né? Então, só precisa ter esse conhecimento, essa consciência que os resultados são diferentes ao longo do ano, mas é possível aspirar o ano todo. Em relação aos valores, né? Antes de falar se é caro ou barato, vamos trazer aqui quais são os valores, né? Porque também, às vezes, tem muita distorção a respeito disso. A primeira etapa, como nós estávamos falando aí, Roberto, assim, uma coisa que eu queria, assim, só para a gente pontuar e facilitar até a nossa comunicação. Quando você me falou um pouquinho sobre as etapas da ICSI, né, eu vou dizer que são basicamente 3 macroetapas. A primeira, que é feita no campo, no Aras, que nós vamos coletar os óvulos. A segunda, que é feita no laboratório, que é a produção dos embriões in vitro. Ou seja, pegar o óvulo, pegar o espermatozoide e tentar com isso produzir um embrião in vitro. Tudo isso num ambiente, então, dentro do laboratório, um ambiente in vitro. A terceira etapa volta a ser o campo, que é o quê? Descongelar o embrião e transferir na égua receptora, tá? E aí, voltando para essas etapas do processo técnico, nós temos as etapas financeiras alinhadas a isso, né? Essa primeira etapa, esse primeiro processo de aspiração folicular, de coleta dos óvulos no Aras, ela tem um custo de R$ 750 por égua, mais o deslocamento da equipe até lá. E aí depende de onde está cada veterinário, depende se envolve avião ou se é só via terrestre, enfim. Mas deslocamento mais R$ 750 por égua, independente do resultado. É um procedimento que, para você ter uma ideia, lá fora, mais de R$ 2.000, tá? Uhum. Então, é um procedimento que precisa aí, pelo menos dois técnicos, né? É um procedimento onde nós fazemos uma sedação justamente para evitar que a égua se movimente, para evitar que tenha dor, para ser seguro para a égua e ser seguro para o veterinário. Então, uma sedação que não é uma sedação barata. Todos os equipamentos utilizados são equipamentos que são caros. Um procedimento que demanda um tempo. Então, realmente, assim, é um valor que é cobrado para viabilidade no Brasil. Não é um valor que traga margem comercial, tá? Mas R$ 750 por égua por aspiração. Depois, a segunda etapa que eu te contei aí, que acontece dentro do laboratório, que é a produção in vitro de embriões, existem duas maneiras de cobrar por isso, tá? Existem duas maneiras da pessoa pagar pelo serviço de produção in vitro por embrião. Uma é comprar o embrião sem garantia de prenhez. Então, eu produzi um embriãozinho no final do meu processo, você compra o embrião e vai ser transferido na receptora. Independente se a receptora vai se tornar gestante ou não, esse embrião ele tem um custo de R$ 3.850, tá? Então, esse é o valor por embrião. Depois, a outra modalidade é a gestação confirmada. É pagar o serviço já confirmado na égua receptora, tá? Nesse caso, da modalidade de gestação confirmada, o valor da gestação aos 90 dias na égua receptora é de R$ 14.000. Isso é o valor que a in vitro cobra, tá? Isso faz referência à gestação in vitro de embriões. Óbvio que depois tem o acerto do aluguel da receptora com as centrais de receptora, no caso do proprietário ter usado uma receptora de alguma central, né? Mas como o aluguel da receptora não muda, independe se o cliente está comprando por embrião ou por gestação confirmada, então eu trago aqui o valor por embrião, 3.850, ou o valor da gestação confirmada aos 90 dias, que é de 14, tá? Resultado, né? Que é outra coisa que eu vi aí, o pessoal andou perguntando. Já me antecipando aqui, Roberto. Resultado. Essa primeira etapa, que é a aspiração folicular, ela nos dá, em média, 5 a 6 oócitos por égua. Claro, uma égua que tem mais folículos pode trazer mais oócitos. Uma égua que tem pouco folículo, se uma égua tem 2, 3 folículos, a gente vai conseguir no máximo 2, 3 oócitos, né?
Normalmente, nós temos uma taxa de 80% de recuperação, ou seja, de todos os folículos que nós aspiramos, cerca de 80% nós conseguimos recuperar os óvulos. Mas esse número, então, fica entre 5 e 6 oócitos nessa primeira etapa. Depois, a produção de embriões, né? Quanto desses oócitos que entram no nosso laboratório saem na forma de embrião, né? Quanto converte? De 15 a 20% tudo que entra se torna embrião, tá? Por que a variação é de 15 a 20? Porque nós temos um efeito da égua, nós temos indivíduos que às vezes são éguas muito idosas, ou então nós temos éguas que têm os ossos têm uma baixa competência para clivarem. Aí nós temos o efeito cavalo, a gente sabe que alguns garanhões que produzem melhor embrião em laboratório do que outros, né? Então, por isso essa variação. Mas de 15 a 20% de tudo que entra se torna embrião no final do processo, né? Do começo do processo até o final, nós estamos falando em 10 dias. E aí, esses embriõezinhos no final do processo, hoje eles podem ser todos congelados, vitrificados, né? E ficam ali guardadinhos, aguardando o momento em que a central ou o cliente tem uma receptora excepcional no dia. Por quanto tempo, doutora? Ele fica congelado? Ele pode ficar por tempo indeterminado congelado. Isso não tem... Tá. Uma vez criopreservado, ele pode ficar congelado pelo tempo que o desejar, tá? Tá. Na in vitro, ele pode ficar 1 ano congelado sem custo nenhum. Depois de 1 ano, se a gente ainda quiser mantê-lo congelado, ele paga uma taxa de manutenção de nitrogênio, mas é algo de acho que R$30 por embrião, só para manutenção ali. Falando um pouquinho do resultado da taxa de preenche, né? Esses embriões que foram congelados e então descongelados para serem transferidos, hoje nós estamos com uma taxa de preenche média de 67%, tá? E existe uma perda embrionária, uma morte embrionária, que o pessoal erroneamente às vezes chama de reabsorção, enfim, é uma morte embrionária precoce que acontece a 70, 80 dias, ao redor de 20%, tá? Então, esses são os números são bem constantes, bem estáveis. O que nós temos visto, né, e com muito orgulho a gente tem visto isso, é uma tendência de aumento nessa taxa de prenhez. Essa tendência de aumento na taxa de prenhez é porque nós melhoramos a qualidade dos nossos embriões? Provavelmente nós melhoramos sim. Afinal de contas, nós dormimos e acordamos pensando o que nós podemos fazer melhor. Mas, dúvida que o grande ganho na taxa de prenhez dos embriões in vitro produzidos pela técnica de ICSI se devem aos nossos colegas veterinários de reprodução que controlam as receptoras, as centrais, que entenderam como é que funciona o embrião de ICSI. Por quê? É diferente do embrião de coleta? Não é diferente. O que muda é o seguinte: os embriões de coleta, eles podem ser transferidos nas receptoras durante um período, numa janela de ovulação das receptoras maior, que é o que a gente chama aqui, os veterinários que estão assistindo vão ter mais facilidade para entender, os proprietários menos, mas, de qualquer maneira, o embrião de coleta nós podemos transferir numa receptora com 3 até 8 dias pós-ovulada. Então, nós temos 5 dias de janela para usar uma receptora para o embrião de coleta. No caso dos embriões de ICSI, nós já sabemos que os resultados de taxa de prenhez são muito melhores, mas muito melhores mesmo, quando nós utilizamos as receptoras somente no D4 e no D5. Ou seja, a nossa janela são de 2 dias. A janela é mais estreita. Então, o veterinário que faz o controle folicular, o veterinário que é responsável pelo controle das receptoras, ele precisa preparar essa égua para receber os embriões exatamente nesse período. E as éguas realmente têm que apresentar ao exame de ultrassom todas as características desejáveis, mostrando que ela está realmente num nível progesterônico muito bom. Esse entendimento dos colegas de campo, né, esse entendimento dos veterinários que são parceiros das centrais, dos autônomos, aliado ao fato de hoje nós podermos congelar 100% dos embriões e deixá-los lá, quietinhos, aguardando esse dia que o veterinário liga e fala: olha, amanhã eu tenho uma receptora que vai estar muito boa e pode preparar e descongelar o embrião. Isso fez com que os resultados de taxa de prenhez
aumentassem muito, né? Então, eu acho que essa é uma parceria, né? Como o que eu costumo dizer, Roberto, não existe nenhuma biotecnologia que decola sozinha se ela não for abraçada pelo cliente, pelo veterinário, por todo o universo, né? Que trabalha com a reprodução de áreas. E isso nos deixa assim muito felizes, porque o que a gente tem percebido é que o entendimento sobre a técnica tem mudado e tem ganhado força. Isso é o que mais, aí eu vou falar uma opinião pessoal, isso é o que mais me realiza, quando nós levamos informação. Cada vez que eu atendo um cliente no telefone, a questão não é convencer de fazer ou não fazer, muitas vezes eu tento convencer a não fazer. E quem é cliente sabe disso. Porque às vezes a pessoa está com uma ideia errada, né? Ah, ICSI está na moda, eu quero fazer ICSI porque eu quero fazer mais embrião. Eu falo, não, você não vai fazer mais embrião. Então, né? Então a gente precisa entender. E quanto mais informação a gente leva, mais a técnica passa a ser bem conhecida e mais a técnica passa a ser autoajudada. Porque se você conhece sobre a técnica, você vai fazer o uso dela da maneira correta, né? Então esse nosso primeiro compromisso, é levar a informação da maneira mais adequada e transparente. Só para avisar, daqui uns 4 minutinhos deve cair nossa primeira hora de live, aí eu chamo de novo e todo mundo volta. Na média, quantos potros bem-nascidos por aspiração? Nós temos, na média, Roberta, hoje, a produção de um embrião por égua por aspiração, tá? Então, isso é a média. Na verdade, nós arredondamos a média, né? Nós tínhamos, em 2019, quase um. Em 2020, 1,04. E agora, no primeiro trimestre de 2021, nós fechamos agora a média de 1,16 embriões por égua. Como não existe 0,16 embrião, então a gente costuma dizer que uma égua produz um embrião em média por aspiração, tá? Agora, existem variações individuais muito grandes. Se você quiser reconectar, para não cortar esse assunto, porque eu queria falar um pouquinho sobre como é que se diz, quantos por cento da população de égua produzem quantos embriões? Então, na verdade, doutora, se eu sair daqui, eu não consigo salvar, eu tenho que deixar ele encerrar. Então, quando eu estiver na contagem regressiva, eu te aviso para você parar onde você estiver, tá? Então, quando eu te falo que a média de produção que nós conseguimos é um embrião por égua por aspiração, veja o tamanho da criação individual. Se eu pego toda a minha população, aquelas 5.264 éguas que foram aspiradas até hoje, 45% delas deram 0 embrião numa aspiração. 45%, bastante. 20% delas deram média 1. Deram em toda aspiração ao menos um embrião. Média 1. Ou seja, só 25% da minha população de éguas está dentro da média. 15% das éguas deram média de 2 embriões por aspiração. E mais 15% delas deram 3 ou mais embriões por aspiração. Claro, o que é o ideal? Que todos os clientes pudessem ter aquelas doadoras que produzissem pelo menos, né? Tivesse esses 15% de égua que produzem 3 ou mais embriões por aspiração, né? Com poucas aspirações, ele poderia produzir todos os embriões que ele gostaria. Mas, infelizmente, nós temos aí 45% da população que não responde. E o que é interessante é que esses números que o nosso laboratório mostra, com base em 5.200 aspirações, ele corrobora, ele vem de encontro com os números que os outros laboratórios que fazem publicações mostram sobre a distribuição desse potencial de cada égua produzir, converter óvulos em embriões. Então, é uma variação significativa. É muito de égua para égua e também, como eu falei, de cavalo para cavalo. Hoje, nós já sabemos que a égua influencia muito mais o resultado da ICSI do que o garanhão. Existe influência dos dois, mas a influência da égua é muito maior do que a influência do garanhão. Então, alguns clientes que fazem há mais tempo, que têm um número maior de doadoras, o que eles começam a fazer hoje? Eles já sabem quais são as melhores doadoras na ICSI. Eles já sabem quais são as melhores convertoras que nós falamos, né? Aquelas éguas que convertem bem óvulo em embrião. E aí o que eles fazem? Eles focam todo o programa de ICSI nessas éguas melhores convertoras, né? E aquelas éguas
baixa, são éguas que não são tão boas convertoras, têm uma baixa conversão, eles realmente só insistem em aspirar se mérito genético que justifique, né? Porque tem cliente que fala, não, tudo bem, ela quase nunca dá, é difícil dar, mas é dessa égua com esse cavalo. Que eu quero. É para isso que nós estamos aqui. Você estava falando um pouco de ovulação, essas coisas, e eu estava lembrando que você me explicou um pouco de multiplicidade de gestação. É comum acontecer isso, né? Na verdade, assim, são dois pontos. Um é sobre a questão de dividir sêmen, né? Que é uma pergunta que muito cliente faz. Numa única aspiração, eu posso usar 2 garanhões ou 3 garanhões diferentes? Eu posso pegar os óvulos, os óvulos dessas éguas e injetar com cavalos diferentes, né? Sim, isso tecnicamente é possível, né? É possível aspirar X óvulos e dividir e falar, esse grupo eu vou fazer com Chacoblu, esse grupo eu vou fazer com Cornet. Mas, dentro do laboratório, cada vez que nós dividimos, é como se fosse um outro animal, um segundo animal, isso é feito para não atrapalhar o processo, o timing das etapas dentro do laboratório. Isso é feito somente quando a égua produz mais que 8 ócitos maturos. Não são 8 ócitos iniciais, não. Os ócitos que já maturaram. Para ela ter maturado 8 ócitos, ela tem que ter produzido mais que 12 lá na aspiração. Eu falei que a média está entre 5 e 6. Então, uma égua que produz quase que o dobro da média, uma égua que produz pelo menos 12 ócitos, pode ser uma candidata a ter mais de 8 ócitos maturos. E aí sim justifica você, de repente, dividir em 2 grupos e fazer com 2 cavalos. E isso não é só para facilitar o trabalho dentro do laboratório. É também para evitar que o cliente faça o corte de uma palheta, ou gaste um pedaço da palheta com uma baixa chance de resultado, né? Quando nós falamos que nossa média de produção aí está ao redor de 18%, 20%, fica claro entender que para você ter um embrião, você teria que ter pelo menos 4, 5 ócitos maturos, né? Então, esse seria o número mínimo também que justificaria o corte de uma palheta e a tentativa de usar mais do que um cavalo numa única aspiração. Tá. Tá? Enquanto a gente estava falando, ainda antes desse assunto, essas pessoas estavam perguntando que você falou que tem uma equipe, né, que faz a aspiração. Tem cursos para isso? É veterinário especializado? Como que funciona? Acho que é pergunta de próprio veterinário perguntando. Tem sim, Roberto. Na verdade, quando nós começamos, nós sofremos no bom sentido, né? Mas nós batemos muita cabeça para entender qual era a melhor maneira de aspirar, qual era o melhor equipamento, qual era a melhor pressão, enfim. Foi um aprendizado que não foi fácil, né? Nós sentimos na pele o quanto era difícil reunir todas as informações corretas e adequado à realidade brasileira. Porque tem muita coisa que é feita lá fora que você não consegue trazer para uma realidade brasileira, né? E aí, por conta de tudo que nós passamos, e porque, claro, o nosso interesse é que mais veterinários estiverem aspirando, mais ósseos vão estar sendo enviados para o laboratório, existiu sempre esse desejo da empresa de preparar os veterinários e preparar de uma maneira correta. E criar um atalho nesse caminho, né? Já que nós passamos por essa experiência. Então, em 2018, 2019, nós fizemos por 2 anos consecutivos, nós fizemos um curso de aspiração para veterinários. Foram 20 veterinários na primeira turma, 20 na segunda, em parceria com a central da Guta Alonso, lá em Piracaia. Então, 100 éguas para serem aspiradas, para realmente os veterinários terem um volume de trabalho, entender. Trouxemos o Jacobo Rodrigues, que foi um dos grandes incentivadores nossos, um grande amigo, que foi aspirador da Universidade do Colorado, na Universidade do Colorado, por anos. Então, nós trouxemos ele para nos ajudar nesse curso, nesses 2 primeiros anos. E o ano passado, infelizmente, de toda essa questão da pandemia, foi o primeiro ano que nós não realizamos o curso, né? Esse ano, de novo, estava previsto um curso aí final de junho, começo de julho, ainda está previsto, mas o cenário não está favorável, né? Mudar muito para esse curso poder acontecer, sem dúvida, né? Talvez a gente tenha que postergá-lo para o segundo semestre aí.
Mas existe sim, não é algo que a gente faz com frequência, né? E existe também, é claro, nós já, ao longo desse tempo que nós ficamos sem o curso oficial, recebemos alguns veterinários que já têm alguma experiência, assim, uma boa experiência, aliás, com reprodução e palpação, que às vezes acompanham os meninos no dia a dia, acompanham as equipes, e como nós temos uma pequena propriedade onde nós temos algumas éguas receptoras, a gente consegue organizar alguns treinamentos individualizados, né? Vamos dizer assim, quase que particulares. Mas não é algo que a gente faz com rotina. De novo, por conta dessa história toda de Covid, não dá para ficar recebendo o pessoal. Então, são situações muito específicas. A sugestão é que assim, o pessoal que tem interesse, mande mensagem, peça para ser comunicado quando nós realizarmos o curso, né? Aliás, todas as comunicações são feitas via Instagram da empresa, aí, Vitro Equinos, mas, de qualquer maneira, por enquanto, tem previsão, mas, por enquanto, isso vai depender muito do cenário total aí que nós estamos vivendo. Bom, enquanto não deu tempo, que eu acho que a gente entrou um pouco mais tarde, por isso que não caiu ainda. Muitas pessoas estavam perguntando se é necessário fazer acompanhamento reprodutivo da égua para realizar a aspiração. E se esse acompanhamento tem que ser feito pela equipe de vocês, ou de repente ele tem algum veterinário da área de reprodução que pode acompanhar e vocês só fazem aspiração? É fundamental esse acompanhamento reprodutivo, e quem faz o acompanhamento reprodutivo é o veterinário que já é responsável pela reprodução do paciente, tá? Não é a nossa equipe que faz, mas nós apoiamos, trocamos informações, orientamos os veterinários, quer dizer, é uma orientação muito mais de entender como que esse ovário tem que estar no dia da aspiração, porque todos esses veterinários já têm know-how suficiente para isso, mas é necessário, não é um acompanhamento intensivo, de tem que estar todo dia, é um acompanhamento bem tranquilo de ser feito, mas precisa. Agora, via de regra, todos esses áreas ou todos esses lugares acabam tendo já o veterinário responsável pela reprodução. Mas é essencial a colaboração, a contribuição desses veterinários para que a gente consiga, no dia da aspiração, ter um ovário com um bom status folicular. O que é isso, Perla? Se eu estou dizendo que tudo que chega de ócito no laboratório, 19, 20% se torna embriões, quanto mais ócito chegar, maior a chance de ter um embrião para o nosso cliente, né? E para que a gente consiga ter um número grande de ócitos, eu tenho que ter o máximo de folículos possíveis para serem aspirados. Então, alguns momentos durante o ciclo estral, nós sabemos que tem uma onda folicular que ela é mais populosa, e é nesse momento de onda folicular mais populosa, ausência de uma ovulação e tudo mais, que seria o melhor momento para que a gente pudesse realizar a aspiração folicular. Então, o que a In Vitro faz é orientar o veterinário que acompanha o área sobre qual é o momento ideal, né? O que nós costumamos fazer. E a partir do momento que o veterinário entende e começa a realizar esse acompanhamento, ele acaba tendo isso como uma rotina. Aliás, tem mudado muito a rotina, né? De muitos veterinários aí que entendem agora que a ICSI passa a ser mais uma área que ele pode prestar serviço, ou como aspirador, ou como alguém que está preparando essas doadoras, ou como veterinário que está preparando as receptoras, que mais do que nunca precisam de receptoras realmente muito bem acompanhadas, escolhidas e selecionadas, com uma transferência de embrião por um técnico de alta competência também, né? Porque os embriões também, a In Vitro congela, descongela e envia o embrião descongelado já envasado para transferência, né? Seja nas centrais ou seja para áreas, no caso dos áreas que tem um rebanho de receptoras. Perla, você tinha me dito que o laboratório está localizado no interior de São Paulo. E essa primeira parte do procedimento é feito a campo. Como que é feito isso e que tempo que pode demorar para chegar no laboratório? Bem legal essa pergunta tua aí, Roberta. Bom, o laboratório está em Mojimirim, né? Então, nós estamos aí a 30 minutos de Campinas. E esses oócitos, eles podem chegar no laboratório com até 24 horas após a aspiração, tá? Então, nós temos uma janela grande, relativamente grande. Tanto que
nós temos alguns clientes no Nordeste. Então, a equipe viaja para o Nordeste na véspera, trabalha o dia todo, muitas vezes, aspirando, e volta no dia seguinte, né? Então, nós temos até 24 horas para que os ossos cheguem no laboratório. Então, existe uma janela grande. Agora, esses ossos, eles são transportados numa temperatura controlada, né? Então, 22 graus e meio é a temperatura ideal para que a gente mantenha, que a gente transporte esses zoócitos, tá? Não é um transporte de qualquer maneira. Existe, inclusive, um equipamento para transportar esses zoócitos, que é uma transportadora, né? Mas é uma janela boa. Por isso, até que hoje, né, muitas vezes os clientes perguntam, eu preciso colocar égua para algum lugar e tal. Hoje, quer dizer, claro que não são muitos aspiradores, mas com a quantidade de equipes que nós temos formadas, a gente pode atender muitos clientes, sim. Mas hoje a gente pode atender em praticamente qualquer lugar do Brasil, né? Então, a gente tem clientes em Curitiba, a gente tem clientes no Nordeste. Então, essa questão de poder ter 24 horas de tempo desses ossos no laboratório nos permitem poder aspirar em regiões mais distantes, tá? E passando desse tempo, você teria a perda disso ou você poderia ter algum produto com deficiência, alguma coisa assim? Não, Ou não. nem existe Você ele? vai perder a eficiência desse óssito, como eu te falei, em imaturos. E aí, um percentual dele só atinge o estágio que ele pode receber o espermatozoide. O que acontece é que você começa a perder eficiência no número de ossos que vão poder receber. Então, a gente nem faz a ICSI, né? Vamos dizer, de cada 100 ossos que chegam, se eu fizer tudo dentro do período estabelecido, ao redor de 67, né? De 100, 67 vão ser injetados, vão receber o espermatozoide. Se passar muito tempo, provavelmente desses 100, 30 só vão receber, né? Então a gente começa a perder eficiência. Essa é a questão, né? Porque nós só colocamos espermatozoide, nós só injetamos espermatozoide se esse óvulo estiver pronto para receber, tá? Uhum. É injetado, né? Uma coisa também, Roberta, que não foi abordada, que acaba sendo tão corriqueiro para a gente dentro do laboratório, mas às vezes para o criador não é, né? Que às vezes o pessoal pergunta quanto eu preciso de sêmen para fazer uma ICSI, né? Porque para inseminar uma égua, a gente sabe que você precisa. Se o sêmen for muito bom, nós precisamos de uma palheta, né? E se alguns garanhões que o sêmen não tem tanta qualidade, tanta viabilidade, nós precisamos dar mais do que uma palheta na inseminação. No caso da ICSI, nós utilizamos 1/10, então aquela palhetinha de sêmen que eu acho que a maioria conhece, né? Que parece uma carguinha de caneta ali. 1/10 dessa palhetinha é utilizado para cada trabalho dentro do laboratório. Então, nós cortamos um pedacinho só, nós fazemos esse processo todo sob nitrogênio, ou seja, os outros 9/10 não se perdem, né? E esse 1/10 de palheta ele é descongelado, e ali nesse 1/10 nós temos milhares de espermatozoides. Por pior que seja o sêmen, por pior que seja a motilidade do garanhão, nós temos milhares de espermatozoides. Então, isso daria, né, como a gente injeta cada óvulo com espermatozoide, daria para a gente injetar também milhares de ossos. Então, assim, esse 1/10 de palheta é mais do que suficiente para injetar tantas quantas éguas forem possíveis num único dia, né? Então, por isso que eu digo assim, que a grande vantagem da ICSI é quando nós pensamos no efeito de aproveitamento ou de um sêmen que você tem pouca palheta, né? Um cavalo que já não tem mais, um cavalo que você consegue, de repente, trazer mais o sêmen para cá, ou um cavalo que morreu e não tem muito sêmen. Então, você aproveita melhor essa palheta, como no caso daquele cavalo que a qualidade de sêmen é muito ruim, né? Que você descongela o sêmen, olha e tem poucos espermatozoides viáveis. Então, nesse caso, aí que se tem uma solução, né? Tem alguns cavalos que a gente sabe, que já são conhecidos, inclusive lá na Europa, são cavalos que não conseguem produzir uma gestação pelos métodos convencionais. Você precisa realmente utilizar a ICSI para poder fazer. Agora, Perla, então quer dizer que qualquer sêmen serve para ICSI? Não, não. Tem muito cavalo que quando você olha, você descongela o sêmen, olha no microscópio e fala, nossa, ele tem uma boa motilidade, né? E
vai para X e a conversão desse cavalo é baixa. Então, não tem a ver só com qual é o percentual de espermatozoides que estão vivos, mas com a qualidade daquele espermatozoide. Porque às vezes ele está vivo, ele está lá, você pegou esse espermatozoide, você escolheu, você colocou dentro do óvulo, e aquele espermatozoide não teve o potencial de fertilizar. Então, não é só o que nós estamos vendo em termos de motilidade. Esse espermatozoide, cada espermatozoide ele também é competente, né? Então, assim, o efeito do garanhão na ICSI tem muito mais a ver com a qualidade de cada espermatozoide, né? A integridade dele, todos os fatores que a gente sabe que ele carrega ali dentro, do que com a motilidade, ou seja, com qual o percentual de espermatozoides vivos, tá? Então, assim, alguns garanhões, inclusive, que vão bem, às vezes, até na técnica convencional de transferência de embrião, chega na ICSI e não produzem tão bem. E o inverso também acontece. Garanhões que não produzem embrião na técnica convencional chegam na ICSI e produzem muito bem, né? Como é que a gente sabe isso? Faz ICSI, né? Então, hoje, no laboratório, com base nesse trabalho todo desde que estamos, nós já temos algumas estatísticas, avaliação de dados para saber qual o ranking dos cavalos que melhor convertem ou que pior convertem na ICSI, né? Agora, claro, de novo, é o que eu falei. O cliente, às vezes, quer o potro daquele cavalo, né, mesmo que ele tenha uma taxa de produção mais baixa. E isso, cada vez mais, vai ser o nosso desafio. Porque a ICSI vem para ajudar realmente ou uma égua problema ou um cavalo que tem algum tipo de dificuldade. Então, já que a ICSI é uma ferramenta que vem para resolver isso, esse é o grande desafio nosso mesmo. Como melhorar os óvulos ruins, como melhorar o uso, o preparo do sêmen de garanhões que não tem um sêmen tão bom, né? Porque se fosse um óvulo bom com sêmen bom, talvez a gente não estivesse falando de fazer uma fertilização in vitro, né? Então, esse realmente é um desafio da técnica. Mas existe, sim, um efeito do cavalo e um efeito da égua. Mas, como eu te falei, é muito maior o efeito da fêmea do que o efeito do cavalo. Tá. Entrou uma pergunta agora. Eu não sei, acho que já passou de 1 hora. Não sei se isso aqui não derruba mais, se mudou a técnica. Enfim, vamos continuar. De repente, se vier o aviso aqui, eu aviso o regressivo. O Aras da Onça está falando assim: se eu comprei uma palheta sem garantia de prenhez, eu posso usar para ICSI sem dor de cabeça? E se existe algum tipo de repasse financeiro para o dono do garanhão, mesmo tendo comprado antes de querer fazer a técnica? Olha, essa questão de comercialização de sêmen, eu não sei falar muito porque que aí o que eu estou entendendo que é uma questão muito mais de mercado, né? Ele comprou uma palheta, pagou pelo que eu estou entendendo, pagou pela palheta e tem a garantia da prenhez. Quer dizer, isso vai muito do acordo que ele fez com o vendedor, ao meu ver, né? Quem vendeu o sêmen se vendeu e disse, olha, não tem garantia, mas também se você produzir 100 potos com uma palheta, você pode registrar todos. Existe, pelo menos no par de milha, já se comprou muito sêmen, né? E aí, é esse sêmen que foi comprado assim, que hoje está sendo usado na ICSI. Agora, se por acaso essa palheta foi vinculada a um número de prenhez, número de gestação, realmente não poderia ser usado. Mas isso tem muito mais a ver com o acordo entre o comprador e o vendedor, né? Então, assim, óbvio que a ICSI é algo muito recente, né, no Brasil. Então, muito do sêmen que se foi comercializado no passado foi comercializado em número de palhetas porque nem se imaginava que esse sêmen ia poder ser tão otimizado assim, né? Nós estamos falando de multiplicar o potencial de um sêmen por 100 vezes, né? Então, acho que é mais uma questão de acordo comercial, comprador e vendedor. E claro que cada vez mais a venda de sêmen, eu imagino, vai estar vinculada à gestação produzida ou potro nascido, enfim, não sei como cada vendedor cobra isso. E não mais a embalagem física, né? Que é uma palheta, 2 palhetas, por quê? Porque no fim o que vale é a cobertura, o direito de ter daquele cavalo, independente da técnica que você está usando, né? Agora, sêmen que foi usado, pelo menos eu estou falando isso, pelo menos com base no que a gente conhece do par de milha. Sêmen que foi comprado no passado por palheta, onde eles podiam registrar tantos quantos potros fossem nascidos, então assim, documentado, hoje estão sendo registrados na ICSI e estão registrados, né? Porque isso foi acordado. Até porque na época, apesar da ICSI não existir no Brasil, existia lá fora. Então, dizer que o lá fora não sabia que existia a ICSI não é verdade, mas sabia
não existia no Brasil, né? Mas eu acho que aí, eu não sei quem fez a pergunta, mas aí é muito mais uma questão do acordo que foi feito anteriormente com um vendedor, né? E a minha sugestão é que não ter um acordo, é chegar agora a uma questão de bom senso, né? Olha, eu comprei sem garantia de prenhez, né? Mas não existia aí, que se hoje existe. Então, acho que a questão de, como tudo na vida, é uma questão de bom senso, né? Doutora, você falou mais de alguns. Por que usa esse procedimento mais para garanhão? Mas para égua também ele é bastante utilizado para éguas que têm defasagem na reprodução. Você poderia me citar alguns dos problemas que as éguas apresentam, que aí seria recomendado o procedimento? A técnica ela é recomendada. Pensando na fêmea primeiro, né? Vamos tratar um pouquinho a égua agora. Ela é recomendada para aquelas éguas que têm problema. Para a gente, para não ter uma aula chata, quando você entende que naturalmente, fisiologicamente, esquece a ICSI um pouquinho, né? O que acontece fisiologicamente? Pena que eu não tenho uma lozinha aqui, mas você tem. Você tem a tuba uterina que liga os ovários ao útero. E aí você tem os dois corpos, uterino e útero. Qualquer problema que você tem nesse útero, que é como se fosse um Y, assim. Todo problema que você tiver nesse útero, se você tiver na tuba uterina, o útero, o ovário, tudo que você tiver nesse trajeto, que é o trajeto que o espermatozoide tem que fazer, ou o espermatozoide, ou o embrião, né? Então, qualquer problema que você tenha nesse trajeto, para o espermatozoide chegar até o óvulo, ou para o embrião descer até o útero, vai afetar o teu resultado na coleta convencional. Então, qualquer problema que uma égua tem, de cérvix, de útero, de oviduto, ele pode ser não é resolvido, porque você não está resolvendo aquele problema, né? Você não está resolvendo a patologia, mas você pode burlar esse problema indo direto ao ovário. Então, eu não preciso mais do espermatozoide passando por todo esse caminho que tem algum problema para chegar lá, ou eu não preciso ter o embrião fazendo todo esse trajeto de volta com algum problema que tem aqui, aí ele não chega no útero. Então, como é que eu faço? Eu esqueço esse trajeto que está com algum problema. Curto caminho. Ovário, né? Nós vamos direto no ovário, especificamente dentro do folículo, aspiramos esse fósforo e vamos produzir fora da égua tudo naquele ambiente que tinha algum tipo de complicação não estava sendo resolvido. E aí o embrião pronto se devolve para o útero da receptora. Então, qualquer problema que tenha em cérvix, em útero, uma endometrite, problema de oviduto, que muitas vezes não é nem diagnosticado, né? São aquelas éguas que ciclam bem, são inseminadas com bom sêmen, não sujam, dão um lavado bonito e a questão, poxa, não dá embrião. Por que será? Né? Muitas vezes tem problema de oviduto. Então, nesses casos, a indicação é a ICSI, pensando na fêmea. Outra indicação para a fêmea são aquelas éguas que já atingiram uma idade e elas não produzem mais embrião na coleta convencional. Perla, mas a idade também não é um problema na ICSI? Óvulo de égua velha é um óvulo envelhecido para qualquer técnica que seja. Acontece que, no caso da coleta convencional, no caso da coleta de embrião convencional, uma égua considerada velha, idosa, a partir dos 18 anos. Considerada com base no resultado que dá. Quando você avalia resultados de coleta de embrião, você vê que tem faixas etárias que respondem bem. Quando chega acima de 18 anos, cai muito a chance de sucesso de coleta de embrião positiva nas éguas com mais de 18 anos. Quando nós olhamos isso na ICSI, nós temos tudo isso tabulado, e de novo, não só os dados da in vitro, mas os dados mundiais de outros laboratórios, a gente fica muito claro para a gente perceber que as éguas até os 23 anos, elas produzem bem. Depois dos 23 anos, vai ter uma queda considerável. Então, assim, as éguas idosas são também um problema no programa de ICSI? São, mas elas são um problema mais tarde. Então, entre os 18 e os 23, nós temos aí 5 anos de extensão de contribuição dessa égua num programa de reprodução, né? Então, aquela égua que já está num programa comercial, num programa convencional de transferência de embrião, porque ela é velha, ela pode ainda dar embrião através da ICSI. Vai dar com a mesma eficiência de uma égua jovem? Não. Mas ela ainda pode dar um embrião. Então, a ICSI vem como uma última alternativa, uma das últimas alternativas para uma égua velha. Então, é uma coisa muito interessante. E nós temos um grupo grande de éguas
trabalhamos assim, que são éguas mais velhas, que não davam embrião há 4, 5 anos e que agora na ICS tem conseguido produzir alguma coisa, né? De novo, não é a mesma eficiência de uma égua jovem, mas ainda é uma alternativa para que a gente consiga ter algum potro de uma doadora como essa. Quando nós estamos no mar, né, e só para a gente fala do sêmen... Quando a gente, o quê, doutora? Volta um pouquinho que cortou. Quando nós pensamos no fator macho, aí quais são os motivos que nos levam a fazer ICSI, né? Então, de novo, às vezes o sêmen é maravilhoso, ele não tem problema nenhum. Tem uma boa motilidade, tem uma boa qualidade de espermatozoide, mas o criador tem uma única palheta, por exemplo, né? Nesse caso, se ele for usar a convencional e o sêmen for maravilhoso, talvez sorte uma palheta que faça uma preñez. E pronto, acabou, né? Se ele usa a ICSI, você pode fazer pelo menos 10 rodadas de ICSI no laboratório. Isso significa o quê? Pelo menos 10 embriões. Se você trabalhar com uma égua por aspiração, né? Se você for tirar mais éguas no mesmo dia para esse corte de palheta, você pode ter mais embriões. Você pode até ter 100 embriões com uma palheta, né? Se você aspirar, por exemplo, 10 éguas em média por corte, né? Então, sêmen que você tem quantidade restrita, né? Ou sêmen que você tem viabilidade espermática ruim, ou ainda sêmen de alto valor, como nós estávamos falando agora há pouco, de alguns garanhões que você até compra por palheta. A venda é feita para a ICSI, sim. Então, quem está vendendo sabe que vai ser usado na ICSI. E esse cavalo tem um sêmen, valor de palheta absurdo, né? Foi o que aconteceu outro dia, nós vimos aí uma notícia de uma palheta do Chacoblu ser vendida na Europa por 40 euros. Claro que essa é comprada para usar na ICSI, não é inseminação artificial. Então, uma palheta com valor econômico como esse, se você não cortar uma mínima parte e utilizar para o máximo de égua nesse dia, você realmente está deixando dinheiro na mesa ou pagando um preço caro para alguma coisa. Doutora, não está entrando mais pergunta, mas eu queria já te agradecer desde já. Eu queria só encerrar dando um dado estatístico que você me passou. Que você falou que no Brasil, até o momento, são 518 produtos através do processo, sendo 133 da raça brasileira de pismo, que é um número bastante expressivo, né? Sim. Até eu levantei aqui, eu tinha te passado o número de nascimentos, né? Isso, nascimentos. A proporção de potro nascido. Quando nós olhamos a proporção de éguas aspiradas, ou seja, porque tem muito embrião que ainda está congelado, ainda não nasceu, né? Então, eu só falei dos nascimentos. Quando a gente olha para o número de éguas aspiradas, dessas 5.264 éguas aspiradas, 25% delas são brasileiros de pismo. Então, que legal. Realmente, a raça que a gente mais faz é o quarto de milha, com 64, né? Então, se a gente soma 64 do quarto de milha e 25% do BH, nós temos 89%. Os outros 11% são outras raças variáveis. Mas quando a gente pensa no tamanho da associação, quando a gente pensa no número de animais, né? Se a gente compara o quarto de milha com o BH, em termos de tamanho de raça no Brasil, quando eu olho para esses números, 64% e 25%, é muito claro que dentro do BH, a ICSI tem um impacto muito maior. 25% de éguas BH no nosso programa significa muito. Então, assim, eu tenho certeza que a ICSI hoje ela é muito mais utilizada dentro da raça BH do que dentro da raça quarto de milha, né? Quando nós pensamos na proporção de tamanho. Proporção, lógico. E é totalmente explicável. Por quê? Porque os melhores garanhões são de sêmen. Os melhores acasalamentos acabam sendo de garanhões internacionais, que acabam tendo um sêmen importado, que às vezes tem dificuldade para chegar, ou já tinham sido comprados, ou não tem uma qualidade espermática. Alguns garanhões não eram utilizados no Brasil porque o sêmen era muito ruim. Então, não vou nem importar o cavalo X lá, porque a qualidade é ruim, eu não vou conseguir produzir. Hoje é possível importar, porque você sabe que você pode usar uma técnica para poder produzir esses embriões, né? Então, assim, sem dúvida, o BH é uma raça que esteve à frente das outras quando a questão foi abraçar a biotecnologia, né? E claramente isso reflete uma necessidade de geração internacional, né? É a raça que ela é o brasileiro de pismo, mas é uma raça que está totalmente alinhada com o que está acontecendo
na Europa e nos outros países, sem dúvida. Né? E a questão nacional tem sofrido uma melhora gritante. Né? A gente vê realmente os cavalos brasileiros cada vez mais sendo conhecidos. Nós estamos sentindo, enquanto empresa, o mercado muito aquecido. O mercado de comercialização de cavalos, né? Aumenta o feedback que nós temos dos nossos clientes, assim, que realmente o mercado está absorvendo muito, está se procurando muito cavalo brasileiro. Isso é muito legal para um país que tem o Brasil, o tamanho da população de equinos do Brasil e tanto apaixonado não só pelo cavalo, mas pelo cavalo BH. Doutora, a gente queria agradecer em nome do BH e de todos os criadores que estavam aqui conosco, dos cavaleiros, pela sua participação. É um tema que teve bastante pergunta, bastante participação, porque apesar de não ser um tema tão recente, ele gera dúvidas, né? Ele tem bastante curiosidades até e várias lendas até que você acabou esclarecendo, porque uma coisa é ouvir falar e outra coisa é ouvir da sua boca realmente qual é o protocolo, o processo, os valores. Então, assim, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. E para você passar o seu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai encaminhar, mas se você quiser deixar aqui falando qual é o teu e-mail, enfim, seu telefone, se você quiser, se alguém quiser fazer o contato. Roberta, então, vamos lá. O Instagram é Equinos, tá? O e-mail é perla@invitroequinos.com.br. O meu telefone para qualquer contato, a qualquer momento, 19, o DDD 99609-1616. Nós temos sempre um prazer enorme em receber os clientes na empresa, mostrar o laboratório, mostrar o processo. Estamos vivendo um período onde hoje realmente as visitas estão restritas, mas eu espero que em breve a gente possa estar realmente voltando a receber os amigos na empresa, porque é sempre um prazer muito grande. Tenho muito prazer em conversar. Doutora, só desculpa te interromper nesse finalzinho, mas veio uma pergunta assim de última hora que eu acho que é interessante, que está falando sobre parcerias que vocês têm com empresas de seguro. Sim, nessa questão, nessa modalidade de prenhe confirmada aos 90 dias, que nós falamos dos 14 mil reais, existe uma parceria com uma empresa de seguro. Então, o cliente que faz a opção por pagar a gestação confirmada aos 90 dias no valor dos 14 mil, ele tem da in vitro o seguro, a cobertura de seguro por essa seguradora, né? Dessa prenhez dos 90 dias a 0 hora do potro nascido, tá? Então, assim, quem faz toda a cobertura do seguro, obviamente, é essa seguradora, né? A in vitro entra simplesmente custeando, né? Subsidiando, vamos dizer assim, o custo desse seguro. Então, o cliente não precisa pagar por esse seguro, a empresa paga, né? Agora, todo o trâmite de contrato, toda a questão burocrática é feita direto entre seguradora e cliente. Mas nessa modalidade existe o benefício da empresa. Obrigada, doutora, por esclarecer. Ela entrou de última hora, assim, eu achei que era bastante interessante. Queria te agradecer mais uma vez, também lembrar que você sempre está presente no Festival do BH, que se Deus quiser e se o calendário permitir, vai ser no mês de novembro, né? Começa no dia 16 de novembro. A doutora sempre está lá com a In Vitro, né? Com o stand dividido com outros colegas. Então, eu espero encontrar com você e quem sabe a gente faz uma nova, quem sabe uma palestra ao vivo ali, que se surgirem novas dúvidas e também se não der para ser ao vivo, que a gente faça uma nova live. Obrigada por todo mundo que entrou e esteve com a gente nessa noite. Conosco, né? Não só comigo, mas com toda a equipe da In Vitro que está aí, que esteve agora a noite toda aí me dando uma força. Se a gente pudesse um dia fazer um bate-papo com todos, né? Se fosse pessoalmente, melhor ainda, né, Roberta? Mas seria ótimo. Quando as pessoas falam sobre tecnologia da In Vitro, né? Sobre a empresa ter sido inovadora, sobre o que a gente faz, eu falo que a empresa, sem dúvida, é uma empresa que tem ciência, mas ela tem acima de tudo pessoas. Eu acho que o maior patrimônio nosso são as pessoas que fazem parte desse time, dessa equipe, que vestem a camisa, que estão inconformados, que dormem, acordam pensando em fazer melhor. Desde o campo até o laboratório, né? Nós temos um guru aí, que é o Mark Maserati, que é o sócio da empresa, que é quem faz as ICSIS, e ele realmente está sempre buscando inovação e tudo que
que nos inspira a inovar, reverbera na vontade de cada um, desde o pessoal que está lá no campo aspirando, vamos lá, vamos testar, vamos tentar fazer melhor. Então, assim, sem time a gente não faz gol, né? Então, Com certeza. toda a equipe, eu só represento todos, acho que até os outros estão mais preparados que eu para falar de muitas coisas aí. E eu fico muito feliz de poder participar aqui, Roberto. Conte sempre conosco para qualquer tipo de informação que vocês precisem. A Associação do Bem é um carinho muito especial com todos os criadores. É realmente um meio que hoje nós temos grandes amigos e eu quero que eles também se sintam aí abraçados pela empresa. Obrigada a todos vocês aí pela audiência na live. Desculpa mais uma vez meu atraso inicial. Imagina, perdoadíssimo e nós nos vemos, que se Deus quiser no festival, esperamos a In Vitro e a doutora Perla com a gente esse ano mais uma vez. Estaremos lá, Roberta. Boa noite, doutora. Obrigada por todo mundo por ter participado. Vou salvar a live saindo aqui. Como não caiu, eu acho que é novidade, que a gente está ficando mais que 1 hora no ar. Antigamente ia automaticamente gravava. Vamos ver como que é, mas tomara que dê para salvar. E eu vou deixar lá no Instagram do BH salva, se alguém quiser relembrar, tirar alguma dúvida, vai estar salva. Boa noite a todos, até a próxima. Obrigada, boa noite.